Oi, turma, do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 14, tem de bom ânimo. Orar sempre, nunca desfalecer. Lucas. O evangelista Lucas, em sua expressão, faz a alusão de que, sem fé e coragem, não conseguiremos transpor as provas sem desfalecer. Eis aí a nossa vestimenta diária perante as tribulações da vida. Se formos colocados no plano de exercício na crosta terrestre, sempre seremos defrontados pelas dificuldades e pela dor. Toda lição dada é o caminho para novas lições. Compete a nós despertar de uma vez por todas e compreender que ao transpor obstáculos venceremos outras inibições fora de nós e aprenderemos a superar as próprias limitações. Tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Somente com calma, fé e bom ânimo iremos suplantar qualquer que seja o desafio apresentado. Neste planeta, escola, todos somos aprendizes, tendo a oportunidade de praticar as lições diariamente. Assim sendo, provaremos a nós mesmos que somos capazes de jamais desfalecer. Não desanimemos nem nos desfaleçamos quando formos chamados ao testemunho, mas, pelo contrário, fortaleçamos a fé. Oremos a Deus pedindo forças para superar as provações. Já atravessamos muitas tribulações pelo caminho e chegamos onde estamos. Em todas as situações apresentadas, devemos nos recordar de Jesus ao dizer: meu reino não é deste mundo, ou seja, tudo o que fizermos de bom será, sem dúvida, o tesouro que acumularemos no plano espiritual. Jesus ainda sugere que o roteiro da alegria, da coragem e da esperança permite a transformação íntima de quem conhece o Evangelho e assume por ele a convicção de que o reino de Deus, mais do que uma promessa para o além, é uma potencialidade a ser vivenciada no aqui e agora. Aceitar resignadamente tudo que Deus oferta para o nosso progresso espiritual, desde um corpo físico enfermo, uma separação conjugal, uma perda financeira momentânea, um familiar de convivência difícil, um desemprego e outras tantas situações são provas a nós confiadas, mas com coragem, força, resignação, fé e esperança no futuro, sabendo esperar, mas agindo sempre, o Pai Celestial nunca deixará de nos auxiliar. Somos espíritos imortais e sempre que voltamos às lides da terra é justamente para colocarmos em prática as lições e com elas nos melhorarmos. Confia, serve, esforça-te, seguindo com a sua cruz, pois Jesus será sempre o bom pastor a nos amparar, a fim de que com ele nós também vençamos o mundo. Então, bom ânimo é sempre, né, gente? Em toda circunstância. Eu acredito que se a gente desistir do ânimo, do humor, seja em qualquer circunstância que for, a gente perde a vontade. E perdendo a vontade, a gente não quer fazer, não quer lutar, não quer aprender, não quer trocar experiência. As pessoas acabam se isolando, se vitimizando, desenvolvendo uma energia pesada, triste, dolorida. E as pessoas em volta, cada vez que vê uma pessoa desse tipo que desiste de viver, né, que perde o seu ânimo, as pessoas em volta, elas não querem ter o contato. Então ela também vai ficar muito sozinha. A tendência é rolar ladeira abaixo, se a gente se entregar ao desânimo. Então o que sobra para uma pessoa que tem dor, que tem deficiência, que tem limite físico, que tem uma tristeza, que tem uma angústia, que tem uma decepção? O que vai sobrar para a pessoa é o ânimo. Ah, mas é fácil ter? Não, não é. Mas é algo que você pratica, é algo que você exercita e que você conquista, né? Eu brinco muito, exageradamente às vezes. Eu brinco demais. Ontem mesmo eu estava dando uma aula pela USE Cantareira e no decorrer da lição eu falei para os alunos umas piadas, né? Eu falei, gente do céu, eu sou sem noção.
Eu tô falando de coisa séria. Mas eu fui dar o exemplo e todo mundo caiu na risada. Eu falei assim, agora eu não sei se o exemplo foi bom ou não, né? Vai que levaram para outro lado. Eu falei, vocês me perdoam, mas eu brinco o tempo todo. Eu não consigo ser séria 100%, a não ser que o assunto seja totalmente sério e que exija de mim uma disciplina. Caso contrário, eu faço cada micagem que depois eu penso, falo, eu não podia ter ficado quieta, né? Podia ter evitado. Tem um amigo meu que ultimamente, graças a Deus, Deus tem me apresentado umas pessoas maravilhosas e ele veio há pouco tempo e já tomou conta, né? Tá sempre em contato e eu falo muito dele porque eu tenho muito carinho mesmo, veio na hora certa. Ele me faz muita companhia. E a gente brinca o tempo todo, conversa o tempo todo. É engraçado que nas brincadeiras que a gente fala, faz, o acontecimento que tem comigo, ele transforma em história em quadrinho. Ele vai lá na IA e pede uma história em quadrinho com aquela situação envolvendo a minha pessoa. E eu falei para ele, você vai fazer um livro com esses quadrinhos, porque 99% das coisas que acontecem comigo acabam sendo engraçadas. Eu só me enfio em roubada, né? Outro dia eu fui atender a porta, tava lá dando banho no meu cachorro e tocou a campainha, Mercado Livre. Eu falei pro menino, espera só um pouquinho que eu já tô indo. E tinha o tapete do meu cachorro que tava do lado onde eu tava dando banho no meu cachorro. Na minha cabeça, se eu pisasse do tapete, era mais seguro. Só que o tapete estava cheio d'água embaixo. O que aconteceu? Não precisa ser um Einstein para descobrir, né? Pisei no tapete, a perna voou e eu fui de costa no chão. E o rapaz lá na porta. Eu falei, rapaz, espera só um pouquinho que eu acabei de cair. Aí ele, o quê? Eu falei, acabei de cair, moço. Espera aí só um pouquinho. Vai dar trabalho para levantar. E eu segurava no corrimão, puxava o corpo e o corpo não levantava, porque querendo ou não fica nervoso, né? A gente tem medo de quebrar alguma coisa. Aí segurei no corrimão e puxava o corpo e o corpo não ia. Falei para ele, espera só um pouquinho que eu vou me arrastando até aí no portão. Aí eu fui com a bunda no chão, arrastando, arrastando até chegar no portão. Cheguei no portão, graças a Deus, só a porta, ou a trava do meio do portão que estava fechada. Se a da altura tivesse fechada, aí sem chance. Até eu subir, o cara já tinha ido embora. Aí eu sentada no chão, eu abri a tranca do meio. Ele olhou para baixo assim, dona? Eu falei assim, pois é, moça, eu caí. E pelo jeito eu não vou levantar tão cedo, porque a perna tá mole. Ele falou, eu vou tentar ajudar a senhora. Eu falei, mas rapaz, olha o teu tamanho. Se ele tivesse 1,5 m, o menino, devia ter muito. Se fosse 1,5 m, já era muito. Eu falei, eu tenho 1,73 m, eu tenho 80 quilos, você não vai conseguir levantar. Não, dona, vamos lá que eu vou tentar. Aí o cara me agarrou pela cintura e me levantou. Mas ele me deu um tranco que não teve como não levantar. O problema é a perna mole, né? Que eu tentava colocar a perna no chão e a perna não se firmava devido ao nervoso. Aí ele falou, a senhora consegue ficar se firmando aí no corrimão? Ou a senhora prefere sentar? Que tem uma cadeira lá no quintal. Eu falei, não, eu fico em pé aqui, vai dar certo. Daqui a pouco ela volta ao normal. Obrigado, moço. Quer dizer, cara do Mercado Livre tendo que me levantar do chão. Pensa o tamanho do mico. E aí, naquela mesma semana, eu trouxe um pote de doce de leite para casa e eu doida para comer o doce de leite. Aí tenta abrir o pote e não consegue de jeito nenhum. Eu catei uma faca na tampa do pote e fiquei cutucando assim e abri um pedaço, né? E com a colherzinha pequena eu fui catando o doce de leite. Só que tinha muito ainda, metade do pote de doce de leite e eu não conseguia abrir a tampa. E a colher não entrava e eu não conseguia rasgar mais a tampa. Se eu continuasse rasgando, eu ia me machucar. Aí veio uma moça no outro dia do Mercado Livre. Eu saí e essa língua de sacatrapa, né, que bem humorada de sempre, porque se é outra época que eu tava mal-humorada, eu já ia pegar o doce, já ia jogar no lixo, falar, nunca mais eu compro, né, não consigo abrir e pronto, eu ia me privar de uma coisa que eu gosto. Mas agora não, eu levo no bom ânimo. Dá, não dá, a gente espera até a hora que dê, não tem problema. Aí fui lá até o portão, lá era uma moça. Aí eu abri o portão e falei, não,
Toda hora aparece um homem para entregar as coisas. Por que eu agora tinha que vir uma mulher? Eu queria um homem. Aí a mulher olhou para minha cara assim, falei, moça, nada contra você. Mas é que eu tô com um doce de leite lá dentro, querendo muito que eu abra a tampa, mas eu não consigo. Aí eu precisava de um homem para abrir a tampa para mim. Ela falou assim, a senhora quer que eu tento? Eu falei assim, você é pequenininha, né? A mãozinha pequena, eu tentei e eu não consegui, eu acho que você também não vai conseguir, tinha que ser um homem forte, né? Ela falou, deixa eu tentar. Aí eu venho aqui dentro, pego o pote, trago lá pra mulher, a mulher faz assim, tec. Imagina como é que ficou minha cara. Aí demorou uns dias, eu agradeci e tal, demorou uns dias. Eu tô lá no portão, a mulher me aparece. Aí ela já vem na calçada gritando, e hoje, dona, a senhora vai precisar de um homem? Ah! Falei, gente do céu, se os vizinhos escutarem isso, vai ficar muito ruim pra minha moral, né? Então, assim, na minha vida acontece tragédia engraçada o tempo todo. Então, se eu não tiver um bom ânimo, eu não atravesso essas situações, gente. Né? Não é fácil você querer abrir um pote e não conseguir. Não é fácil você cair no chão e não conseguir se levantar. Não são situações fáceis. Porém, eu levo no bom ânimo, eu brinco. E aí aquilo passa, que a gente depois só conta história, como eu contei agora. É bom. Procurem ter bom ânimo.